Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um Sungrow Talks, o podcast aqui da Sungrow. Eu sou Eduardo Martinesco, da equipe de marketing aqui da empresa. E esse podcast aqui é para vocês, parceiros, integradores da Sungrow, para tirar dúvidas, saber mais sobre o mercado, as tendências, os últimos avanços aí do setor. Eu não estou sozinho aqui nessa mesa, estou aqui com a minha colega. Eu sou a Carol, também faço parte do time de marketing aqui da Sungrow. Tenho o prazer de estar iniciando mais um episódio. Temos 2 convidados incríveis. Começar um pouquinho falando sobre o Matheus, da Sungrow. Pode se apresentar, Matheus? Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Matheus Medeiros, eu trabalho na Sungrow como coordenador de engenharia. Atuação principalmente em geração centralizada, mas acaba que a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né? E, assim, a energia solar é algo que eu sempre trabalhei na minha vida, desde que eu me formei em engenharia em 2018, já comecei com geração centralizada, venho trabalhando em empresas parceiras da Sungrow, inclusive, e hoje trabalhando dentro de casa, né? Então, acho que eu tô animado para esse episódio aí. Legal. E não é só a galera da Sungrow que tá aqui não, né? A gente tá acompanhado aqui também pelo André Felber, da Power BI. Obrigado pela sua presença. Queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho mais da sua história pra gente. Legal, obrigado pelo convite, pessoal. Bom, eu sou o André Felber, eu sou diretor técnico na Power BI, um dos fundadores da empresa. A gente também está atuando nesse mercado de energia já tem 8 anos como empresa do setor. Eu, como alguém que atua no setor, já estou há 12 anos. Comecei ali também nessa parte de geração centralizada, desenvolvimento de projetos eólicos, quando começou a renováveis entrar com mais força no Brasil, em 2010, e ali a partir de 2014, quando começou a ter os primeiros leilões de solar também, já comecei a atuar alguma coisa nesse sentido, e quando a gente começou como empresa mesmo, em 2017, aí o mercado já estava começando a ter uma cara melhor, né? Tanto do ponto de vista de geração centralizada, como a geração distribuída também começando a acelerar, né? Então, vários desafios, acho que o papo vai ser legal aqui, eu agradeço o convite, vai ser um prazer. Legal. Para começar, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o mercado, né, solar. E, Matheus, você pode nos explicar um pouquinho como que está o panorama de mercado solar no Brasil? O que aconteceu em 2024? Bom, acho que para falar de 2024 é interessante comentar como que foi a expectativa para 2024 primeiro, né? No finalzinho de 2023 tinha o pessoal estava muito preocupado como seria o mercado pela questão do preço de energia estar muito baixo, da regulação modificando, tinha uma instabilidade regulatória muito grande. Então, assim, 24 iniciou com um pessimismo, né, muito grande. Mas, ao longo do ano, a gente viu que o setor está preparado para essas modificações, para essas mudanças, para os novos paradigmas, né? Então, 2024, a gente viu que tinha um pessimismo muito grande sobre a GD, mas a gente viu o pessoal se reinventando, tirando do papel muitos projetos que estavam parados. Então, acho que a GD andou muito bem esse ano aqui também. E, da mesma forma, a geração centralizada tinha uma preocupação muito grande com a questão da margem de escoamento, que não tinha onde injetar essa energia, né? Então, teve essa preocupação. E a gente viu o setor se reinventando, fazendo as modalidades híbridas, né, com as eólicas, que já tinham os pontos de conexão. Então, a gente viu muitos clientes avançando nos projetos de geração centralizada, onde a fotovoltaica compartilhava o sistema de conexão de uma usina eólica, né? Então, esse é o tipo de modelo que nós mais temos visto aqui em 24. Então, apesar do pessimismo inicial, eu acho que o setor se reinventou, se requalificou e conseguiu achar soluções inteligentes para superar esses desafios de investimento, né, de dólar subindo, energia super barata. Então, assim, tem esses desafios, mas que eu acho que o pessoal, os clientes, os setores, a gente teve muito apoio também dos órgãos, né, reguladores, ONS, etc., para poder fazer essas novas estratégias darem certo, né. Então, acho que 2024 eu vejo que foi realmente um bom ano para solar, apesar desse pessimismo inicial. Legal. André, você compartilha dessa visão? Como é que foi isso para a Power BI? Compartilho. Entendo que a gente, desde 2022, já havia aquela discussão da mudança regulatória, como que seria aquilo, né? E, de fato, trouxe um pessimismo, né? Só que é um setor que amadureceu muito, né? O setor solar amadureceu muito. Então, vários modelos de negócio foram sendo desenvolvidos, tanto do ponto de vista da geração centralizada como distribuída. A distribuída, apesar de todo o impacto que trouxe, algumas cobranças de alguns subsídios que tinham a fonte,
o CAPEX diminuiu muito, né? Principalmente relacionado a painéis, coisas nesse sentido. Então, isso trouxe muito benefício, muito investimento. A gente falou aí de crescimentos na casa de 8 GB por ano, desde 2022. 2024 se esperava que seria um ano menor, e a gente também está alcançando esses números para geração centralizada. E é uma quantidade muito grande de solar penetrando na matriz elétrica. E o setor precisa se reinventar também, né? Do ponto de vista de olhar como um todo. Então, a geração distribuída, ela tem um crescimento muito grande, muito rápido, por esse modelo descentralizado, que facilita investimentos pulverizados. E o benefício da fonte, né? Por ser uma fonte solar, o recurso está distribuído no Brasil inteiro. Você pode desenvolver bons projetos em São Paulo, que tem margem de escoamento boa, e você pode desenvolver bons projetos no Nordeste. E aí, em momentos que você tem excesso de geração no Nordeste e restrição de transmissão, você pode direcionar investimentos para outras regiões. Então, isso é um benefício muito grande para a fonte solar. Eu acho que ela também colheu muito disso, né? Desse sistema que a gente tem hoje, né? Então, apesar de tudo, eu acredito que foi um ano bom e eu acredito que nos próximos anos a gente deva ter alguma coisa nesse modelo também. Legal. André, falando um pouquinho mais sobre a AirPower Bay, eu queria saber como que as informações e análises que vocês fazem, né? Como elas ajudam empresas e investidores a entenderem melhor o mercado solar e de energia no Brasil. Perfeito. Bom, uma boa oportunidade. A gente tem hoje, o setor elétrico brasileiro, uma quantidade de informação muito grande. Todos os órgãos hoje, eles têm bancos de dados abertos muito interessantes e muito robustos. Então, se você acessa o ONS hoje, a camada de dados que eles disponibilizam é muito grande. Mesma coisa a CCE, quando um parque está em operação comercial. Mesma coisa a ANEEL, quando está o processo regulatório, o processo de aprovação de outorgas, de acompanhamento de obras. Então, são muitos dados e esses dados estão muito espaçados. O que a gente se dedica hoje, basicamente, é em coletar essas informações, estruturar essas informações e disponibilizar elas para uma consulta mais rápida, né? A nossa plataforma, basicamente, ela entrega esse tipo de produto. E, é claro, né, do dado em si, quando você tem muito dado, você não consegue também tirar todas as conclusões daquilo, né? A gente tem uma parte na empresa hoje que é dedicada para análise também. Análise de mercado, análise de estratégia. Hoje, por exemplo, um dos gargalos que a gente tem visto hoje para operação, parques em operação, é a questão de restrição de operação. Então, muitos parques solares, eólicos na região Nordeste estão tendo restrição de operação porque a rede não está suportando aquele escoamento daquela quantidade tão grande de energia. Então, aí você vai ter cruzamento de dados do ONS, que é da rede básica que está em operação. Você vai ter cruzamento de dados da EPE, que é o planejamento, e você vai juntar essas duas bases para saber como é que vai ser a expansão da transmissão, como vai ser a expansão da geração e como que isso, de certa forma, pode impactar. Então, a gente está se dedicando muito a isso para tentar sanar as dores que esse mercado vai criando, né? Ou vai absorvendo, né? Essa é uma dor boa, né? Porque quando você cresce muito, você acaba tendo que lidar com esse tipo de obstáculo, né? Então, a gente se dedica muito a isso hoje. Coletar dados, tratar e fazer análises. Muito bacana. E hoje em dia os dados são ouro, né? Então, assim, a gente precisa disso para poder prospectar clientes, desenvolver projetos, tudo isso está tudo interligado na era aqui da informação. Então, Matheus, para você a pergunta, como que todos esses dados que a AirPower Bay consegue coletar e desenvolver para a gente? Como que isso ajuda a Sungrow aí a ter desenvolvimento, prospecção e acompanhamento de grandes projetos? Não, legal. Realmente, como você falou, dado hoje é ouro, né? E você precisa minerar isso e trazer informação, né? Transformar esses dados em informação que seja útil para a nossa operação, para a nossa prospecção, em todas as fases, né, que nós trabalhamos, porque algo legal que a Sungrow faz é trabalhar desde o princípio do projeto, desde do mais inicial ali, tive uma ideia de fazer um projeto solar. A Sungrow já vai participar ali naquele momento para te ajudar a definir a melhor solução de inversores, a definir a potência que você vai precisar para poder cumprir com o seu contrato, né, de injeção de energia. Então, nós participamos desde esse começo até o momento lá do comissionamento, da energização da planta. Então, assim, em geração centralizada, estamos falando disso aí. Depende muito do projeto, mas pode chegar a 4 anos, desde essa primeira etapa até a finalização, né? Então, realmente é um período muito longo e em cada um desses períodos vai demandar informações diferentes, né? Acho que na primeira definição,
onde eu vou ter o meu projeto, onde conectar, né? Aí vai muito dessa questão de onde tem margem de escoamento, onde tem planificação para linhas de transmissão. Então, tudo isso são informações que a gente consegue ter através dessa filtragem, né? Que a IPORB faz, né? Porque tem muito dado muito disperso. Se você for buscar tudo isso por separado, você vai ter um tempo muito grande e você não vai chegar nas mesmas conclusões, né? Se uma análise de dados, ela faz uma análise multivariável, que é você pegar e googlear cada uma das coisas por separado. Pode ser que você chegue à mesma conclusão? Pode ser que sim, mas você vai demorar mais, vai demandar mais recursos. Então, receber tudo isso já de uma forma estruturada vai ajudar a gente em cada uma dessas etapas, né? E como foi comentado, né, eles têm uma parte de análise de dados também, o André falou aqui. A gente trabalha com eles através de umas APIs também, né? Fala assim, olha, estou precisando receber dados disso e disso e disso dessa forma. Consegue me ajudar? Eles configuram e mandam para a gente já tudo certinho, conforme a nossa demanda, né? Então, acho que isso tem facilitado muito a nossa vida. Acho que essa descentralização de não precisar de ter um time de análise de dados por dentro da SunGrow. Nós temos lá a equipe, né, que faz essa parte de Insight Sales, que faz essa parte de inteligência de mercado, mas eu acho que eles utilizando essas ferramentas que vêm de fora, isso realmente contribui bastante para a gente, tá? Em diferentes etapas desses projetos. Que bacana, só para eu também vai tirando dúvidas conforme a gente vai conversando aqui. Então a IPORB também ela personaliza para cada cliente as informações necessárias para ele naquele projeto, é isso? Exato, é possível. Hoje a SunGrow, como a gente tem trabalhado, são departamentos, né? Você tem a geração centralizada, vai olhar a rede básica, grandes usinas. Quando a gente vai para a geração distribuída, a gente vai olhar o micro. A gente pode chegar na informação do transformador da rua, do poste, da linha de média tensão, da linha de baixa tensão. E aí, quando a gente vai para o micro, a quantidade de informação aumenta muito. Quando a gente está na rede básica, a gente está falando de alguns, sei lá, algumas centenas de subestações e redes. Quando a gente vai para distribuidora, a gente está falando de milhares, centenas de distribuidoras, né, entre permissionárias, concessionárias, e são dados muito robustos. Então, não dá para você entregar uma base de dados e falar, toma conta, porque você vai ter tudo que você quer aí. Então, aí entra na parte de mineração, estruturação e higienização, que é extremamente importante. Então, quando a gente vai conversar com as empresas, a gente fala, qual dado que você precisa, qual dor que você tem, aí a gente fala, essa camada aqui pode te ajudar nisso, essa camada pode te ajudar dessa forma. E aí também vem das outras partes, né? As empresas vão falando, a minha dor é essa, minha dor é aquela. Às vezes a gente tem uma quantidade de dados enorme que a gente nem sabe para que serve. A gente sabe que está ali, está ocupando lugar no nosso servidor, está ocupando lugar na nossa base, mas uma hora vai servir para alguma coisa. Exatamente. E isso eu vejo como extremamente relevante no mercado brasileiro, é que a gente tem acesso a esses dados. A gente, como empresa de inteligência de mercado, de dados, a gente consegue coletar e estruturar esses dados. Outros mercados que a gente já tentou olhar, a gente não tem essa facilidade tão grande de acessar essas bases, né? E a gente está falando também do Brasil, um continente, né? Imagina a operação desse sistema elétrico, desses dados é muito grande. Como eu disse, eu comecei ali em 2010, a gente não tinha esses dados nessas qualidades que a gente tem hoje, né? A ANEEL evoluiu muito, a ANS evoluiu muito, a CCE então, é uma empresa que tem essa facilidade de contato e disponibilizar esses dados. Então, para a gente coletar, estruturar e configurar no formato que as empresas precisam, é um modelo bem interessante e ajuda muito, né? Inclusive eu queria propor um desafio aí para quem está escutando a gente, que é realmente, entra lá no site da CCE, vai lá procurar sobre dados de preço da energia diário, preço da energia, histórico da energia, dá uma olhadinha lá para vocês verem o quanto de informação que tem lá. Então realmente tem as fontes de informações, elas estão aí, a gente consegue dar uma olhada, mas você estruturar isso e transformar essa informação, transformar isso em valor, acho que é aí que está o quê, né? E para o seu negócio, né? E para o seu negócio. Traz isso para o seu negócio, seja geração centralizada, seja geração distribuída, seja como investidor, seja como instalador. Pega esses dados históricos e uma coisa interessante que é quando a gente olha um pouco para trás e reflete sobre a nossa trajetória, né, dentro do mercado, é que você vai perceber que nos gatilhos, por exemplo, teve uma alta de preço de energia, o indicativo geralmente de preço de energia é lá para março.
Se eu for olhar quantas propostas que eu fiz, quantos projetos que eu analisei em março, é muito superior aos meses anteriores e aos meses posteriores. Então, assim, a gente consegue ver que realmente essas informações, esses dados estão relacionados com o nosso dia a dia, tá? Não é nada tão desconexo, não é tão assim, vou fazer uma ferramenta que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Não é por aí, é mais próximo do que a gente imagina, né? Eu acho que é bem nesse sentido, é bem próximo da gente essa correlação que existe entre o que realmente está sendo apresentado como dados e a nossa realidade no nosso dia a dia. Acho que é um ponto interessante, Matheus, quando a gente fala de... Às vezes a gente quer também tratar muito dado que a gente coleta em base de dados públicas, mas a gente não trata os dados que a gente tem internamente. Então é isso que você está falando, estou recebendo muitas propostas para isso. Se você estruturar aqueles dados, colocar num formato de análise, você vai conseguir tomar decisões melhores com aquilo. Uhum. Então, a gente também tem feito bastante coisa nesse sentido. Dados públicos, a gente coleta tudo, mas a gente tem os feelings de mercado, né? Então, estou tendo uma demanda maior disso, daquilo. Então, isso é importante pro integrador, pro desenvolvedor, pro investidor também ter essa visão bem estratégica mesmo, né? Ela vai dizer para você o que você precisa fazer. Com certeza. E até pela posição que a Sangro adota no mercado de ter um portfólio muito amplo, né? A gente consegue trabalhar desde os menores investidores e quando a gente está em geração centralizada, tanto solução string quanto tanto solução central. Então, acaba que a gente participa de praticamente todo o projeto que tem no mercado, né? Então, como você falou, se eu não tratar essa minha interação que eu tenho com o mercado de reuniões, de propostas, de tamanho de projeto, de qual solução está sendo mais aplicada ou não, eu estou perdendo um valor que eu tenho aqui dentro da minha empresa, né? Então, realmente a gente se apoia bastante na forma que a Hyper trabalha e nos ajuda, mas internamente também a gente tem tratado isso também por essa participação, né, que a Sangro tem tão ativa no mercado, de poder ajudar os clientes nos mais diversos cenários, tá? Então, acho que isso faz com que a gente tenha uma fonte de informação, uma fonte de valor muito grande, até mesmo dentro de casa mesmo, né? Então, acho que realmente isso agrega bastante para qualquer empresa você ter esse tratamento cuidadoso, né, dos dados que você está gerando no seu dia a dia. Bacana. Eu queria saber um pouquinho de vocês dois, quais foram as dificuldades que vocês encontraram em 2024 e também alguns desafios que vocês enxergam para o próximo ano. Tá, posso começar? Beleza. Falando em desafio, eu acho que um dos primeiros pontos, né, acho que tá todo mundo, principalmente em GC, tá bem ligado, que é a questão que houve um apagão no ano passado. Esse apagão ele demandou novas ações por parte dos agentes, reformulação de modelo matemático, revisão da configuração dos equipamentos em campo. Então, assim, tá uma força-tarefa muito grande no mercado inteiro para poder atender os novos requisitos do ONS. Que esses novos requisitos do ONS não vieram do nada, eles não são nada descabido, eles são realmente o intuito como operador do sistema de ter um sistema mais robusto, ter um sistema mais que vai permitir uma penetração maior da energia renovável, de evitar que possíveis situações como essa que aconteceram em 2023 voltem a acontecer. Então, como o objetivo é tão nobre quanto esse, né, a gente ter uma matriz tão robusta que permita cada vez mais essa penetração das renováveis intermitentes, como é eólica e a solar. Então, a gente tomou esse desafio com bastante gosto. A Sangro tem participado de uma forma muito ativa, tanto com os agentes quanto com a ONS, para poder solucionar isso da melhor forma possível. Foram várias etapas, algumas já foram superadas, ainda tem bastante ainda para acontecer, então acho que esse desafio vai permanecer durante o próximo ano, sempre alinhado com o setor, sempre alinhado com os melhores objetivos, com a melhor forma de executar. Então acho que esse desafio dos novos requisitos de modelagem matemática do ONS realmente foi algo novo para a gente, é algo que pegou a gente assim, num momento que somou isso com a questão da margem de escoamento muito baixa. Então tudo isso foi somando e criou uma ansiedade muito grande no mercado, né? Mas eu acho que a gente tem tratado isso da melhor forma possível e acho que ano que vem a gente deve concluir isso. A questão vindo aí, não quero falar sobre isso, vou falar o leilão de capacidade que vai vir, ele vai ajudar bastante sobre isso também, tá? Vou deixar o pessoal de bateria falar mais sobre isso. É um tema bem que daria só para um podcast. Perfeito. Eu totalmente alinhado com o que o Matheus falou. Acho que a gente começou o ano ali também, tudo isso relacionado à penetração das renováveis na rede. Quando a gente falava de geração distribuída, a questão de inversão de fluxo. Então, foram uns problemas muito graves no começo do ano. A gente ainda está discutindo com muitas distribuidoras qual que é o melhor modelo de se avaliar isso. E isso foi um problema, né, no começo, porque
Desde quando teve o processo de alteração da regulação, teve uma quantidade muito grande de solicitação de conexão na rede, e as distribuidoras não sabiam como tratar aquilo, ou tratavam de uma forma muito genérica. Então isso começou a ter ali estudos, conversas para trazer uma metodologia melhor de como analisar esses estudos de inversão de fluxo para usinas menores. Para usinas grandes, assim, integração. A gente está falando hoje já da geração centralizada, algo em torno de 25% da matriz em potência instalada. É muita coisa. A gente está chegando a 50 GB de solar e eólica na geração do dia a dia. E mais 30 GB de GD que entra tirando carga e injetando energia na rede. Então, existe hoje até um balanço entre o que é solar GC e solar GD. Alguma parte da solar GD ela tem que restringir a solar GC. Então, essa questão da penetração das renováveis na matriz elétrica hoje, talvez seja um dos grandes desafios que a gente está encontrando, né? Então, o que tem que ser feito na expansão da rede para trazer maior confiabilidade para o sistema, ajudar o ONS nos parâmetros de como utilizar a operação da rede. O Matheus falou, em agosto do ano passado, teve um apagão, e esse apagão, o ONS foi verificar que existiam alguns critérios de operação de rede que não estavam sendo muito acompanhados. Então, ele começou a diminuir a confiabilidade de operação do sistema. Diminuir, assim, ser um pouco mais restritivo em como trabalhar aqueles dados. E aí teve que ter toda uma conversa para falar, sim, a gente tem que ser mais cuidadoso, mas também não podemos ser tão cuidadoso que você vai, na outra ponta, tirar toda a geração e quebrar o modelo de negócio das empresas. Então, acho que o setor como um todo começou a conversar, discutir, trazer para dentro de casa, melhorar o sistema para operar. E o ONS também, né, ouvindo os agentes, melhorando. A gente está acompanhando muito de perto essa questão de restrição e a gente já viu que setembro bateu um dos piores índices de corte, mas outubro, novembro já tá diminuindo bastante, novas linhas entrando. Então, acho que o desafio é como a gente vai ver as renováveis entrando na rede. E aí, concordo contigo também, armazenamento vai ser algo que vai trazer uma boa solução para esse mercado. Não é agora, mas já tem que ser discutido, já tem que ter uma análise prévia para como esse negócio vai entrar na nossa matriz. Legal. Quer falar alguma coisa? Só complementando realmente essa questão que ele falou, que essa expansão ela vai ajudando cada vez mais a ter essa maior penetração, né? Acho que uma das minhas linhas de estudo durante minha carreira também, eu fiz um mestrado que era focado em redes elétricas inteligentes, que comenta justamente como que a modernização do sistema vai permitir essa maior penetração de energias renováveis, né? Porque a intermitente ela tem seus desafios, o sol vai passar uma nuvem quando quiser, o vento, por mais que tenha uma previsão muito boa hoje, tem modelos muito bons de previsibilidade de vento, mas ainda assim é intermitente e de certa forma imprevisível, então a modernização, a trazer novas tecnologias, a aprimorar os modelos matemáticos, tudo isso soma para que a gente tenha esse sistema idealizado, né? Então, acho que tudo isso realmente contribui. Uma matriz elétrica com uma quantidade grande de renováveis, ela tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente. Então, a mudança tem que ter lá na base também. As redes da distribuição tem que ser mais inteligente. A rede básica já é bastante inteligente, né? Um sistema mais robusto, mas tem que trazer isso. Porque se não trouxer, pode trazer bateria, pode trazer o que for. Se a rede não tiver uma inteligência um pouco maior, a gente vai ficar... Não dá para operar uma rede do futuro com a base passada, né? Então, acho que isso vai trazer, né? O sistema vai trazer isso com ele. Perfeito. Eu queria voltar num tópico que a gente comentou aqui, que é como que esses cortes de geração de energia, eles impactaram aí na viabilidade de novos projetos. E a pergunta do milhão, tem como resolver isso? E como? Certo. Olha, eu acho que todo investidor tem aversão à instabilidade, a riscos não medidos, né? Acho que uma coisa que você não conhece, isso vai te criar uma aversão. Então, eu vou pensar 2 vezes se eu vou colocar meu dinheiro aqui ou não, porque eu não sei se eu vou conseguir injetar, mas isso se eu não souber. Mas se eu tiver um risco medido, se eu tiver alguma forma, alguma ferramenta que vai me fazer uma análise dos dados, porque vai me fazer, olha, você provavelmente, para esse ponto de conexão, vai perder tanto de energia. É um risco medido. E aí, isso eu consigo colocar dentro do meu modelo financeiro e avaliar se realmente vale a pena ter uma planta ali ou não. Então, quando isso era um problema que eu não tinha nenhuma previsibilidade de quanto que ia acontecer, quando ia acontecer, se vai aumentar, se vai diminuir, aí sim eu acho que isso é um problema gigantesco. Mas a partir do momento que isso virou
um risco medido, virou, assim, eu consigo colocar dentro, num Excel e fazer minhas contas, então acho que aí já virou um risco medido. Claro que isso prejudica, ainda mais nessa questão, nesse cenário que nós temos de energia com preço baixo, então o CAPEX já está muito desafiador, mas aí você tem a redução no preço dos módulos, aí o EPCista consegue fazer um tipo de otimização na instalação dele, então assim, você vai adaptando, você tira um pouco daqui, coloca dali, então vai encontrando essa, como se falou, pergunta do milhão, é a fórmula mágica para viabilizar um projeto. E essa fórmula mágica tem muitas variáveis. Então, o modelo financeiro não pode deixar de considerar isso, realmente. É algo que é esperado em alguns locais menos que outros, a gente consegue ter uma análise sobre isso. E aí, desculpa, mas vou direcionar a pergunta para ele aqui. Tem alguma forma da gente saber onde está acontecendo mais, ou ter uma previsibilidade de onde vai ter mais curtailment ou restrição de injeção em uma subestação mais que na outra, ou numa região mais que na outra? Existe alguma forma a gente tratar esses dados que estão acontecendo? Isso é um ponto, não tem uma pergunta fácil, mas você consegue, através da base existente, já ter pelo menos alguma ideia, né? Assim, só um passo atrás. A gente, quando começava, eu falando de quando eu desenvolvia projeto também, não existia a contabilização de quanto que seria perdas por curtailment ou constraint off. Você não colocava no modelo financeiro. E até agosto de 2023, isso representava menos de 1% das perdas. Aí, perdas elétricas, TAFE, isso estava dentro do modelo. Depois daquele momento que deu uma sacudida no mercado, esses números pararam. Então, assim, para base de comparação, tiveram parques que ficaram quase 70% do tempo parado. Como é que você calcula isso? Que modelo que aceita isso? Nunca um projeto desse ficaria de pé. Mas teve vários eventos, né, várias questões fora do planejamento que trouxeram isso. Hoje o constraint off, ele é balizado são 3 cortes que você consegue, que o ONS usa para restringir uma geração. Um é relacionado a perdas elétricas, que são subestações existentes que vão estar em manutenção, ou uma rede que caiu e tal. Isso está dentro do modelo. Porque você sabe quantas horas por mês, por ano, essa rede vai ficar fora, isso você consegue medir e é baixo. A outra parte é relacionado às perdas energéticas, que é o balanço entre o que você tem de geração com o que você tem de consumo. Então, se eu não tenho consumo, eu tenho que diminuir geração. E esse corte de geração deveria ser mais pulverizado no Brasil inteiro. Não poderia ficar concentrado em algumas regiões. E tem estado mais concentrado na região Nordeste. E um terceiro caso, que é o que é mais grave hoje, é a questão de confiabilidade de rede, que veio por causa do apagão. Então, a minha rede do Nordeste para a região Sudeste transportava, vamos botar números genéricos, tá? 10 GB. Depois do apagão, começou a ter 5 só. O ONS começou a operar com o pé no freio. E aí começou a aumentar essa escala. Mas desde quando ele começou a aumentar, teve mais geração entrando, e teve o consumo diminuindo, de certa forma, em alguns momentos, por causa da geração distribuída, em alguns momentos. Então, isso foi trazendo ali um modelo mais complexo para a operação. Mas, assim, do ponto de vista quais subestações ou quais regiões hoje, a região Nordeste, principalmente Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Bahia, tem tido mais restrições. E algumas subestações ainda mais. Subestações Açu, João Câmara, Monte Verde, são subestações que estão bem no centro do nó ali que se precisa solucionar. Nesse mês agora, outubro passado, entraram algumas linhas que estavam atrasadas, inclusive, deveriam ter entrado antes, que já deram uma aliviada. A gente teve vários leilões de transmissão que foram feitos em 22, 23, 24, que vão aliviar também a questão da restrição, porém, essas obras de transmissão são mais demoradas que a geração. Uma linha de transmissão, quando ela é citada, são 5 a 6 anos para entrar em operação comercial. A geração você faz com 1 ano, 2. A geração distribuída você faz com alguns meses. Então, a velocidade que a expansão da geração veio foi imprevisível. Você olha os estudos da EPE, por exemplo, ele não previa que a gente ia chegar em 30 GB. Falava de 20, 15 GB. E a gente chegou, e isso afeta muito naquela parcela energética, por exemplo. E também, se eu tenho uma quantidade de geração muito grande no Nordeste, eu não tenho capacidade de transportar, eu começo a limitar a rede linha. Então, isso você consegue prever, de certa forma, quanto que é a quantidade máxima de energia que vai ser transportada ali, você consegue botar no teu modelo.
Então, alguns vão ter 5%, 10%. E aí é o seguinte, bota na tarifa, fica de pé. Se não ficar de pé lá, você vai ter que fazer em São Paulo, vai ter que fazer em Minas, vai ter que fazer na Bahia, Tocantins, algumas coisas de solar, né? Mato Grosso. Então, eu acho que acaba indo por aí. Eu acho que o investidor, o desenvolvedor, o cara não tinha muito claro isso, né? Isso, se a gente voltar também, os mercados mais maduros já sofriam com isso. E a gente esperava que não ia chegar tão rápido. Sabia que ia chegar. Sabia que ia chegar, mas não queria chegar tão rápido e com uma força tão grande como foi, né? A gente fala de quase 2 bilhões, né? 1,7 bilhão de reais, que é o prejuízo já envolvido nesses cortes. E aí, a gente precisa analisar mais. Confesso que o ONS já disponibilizava os dados de constraint off desde outubro de 2021. Até 2023 eram dados irrelevantes. Só que é isso, o mercado você tem que estar acompanhando para e passo. Tinha muita gente que lá atrás estava falando, vai dar algum problema, aí não vamos, que precisamos fazer, precisamos desenvolver e tal. É isso, é a penetração da renovável na rede, ela vai trazer esses problemas, a gente tem que estar aqui para solucionar, né? Então, dá para identificar os locais, dá para identificar quanto, e aí colocar no modelo. Esse é o ponto, né? Legal. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho pra gente, pra quem tá nos assistindo, nos ouvindo, né? A diferença de sistemas híbridos em pequena e grandes escalas e qual a aplicação em grandes projetos. Aplicação híbrida. Bom, primeiro eu acho que híbrido você pode falar de diversas fontes, tá? Híbrido seria hibridizar uma planta, pode ser uma fonte com outra fonte, tá? Por exemplo, existem, hoje o que tem acontecido muito em grande escala é a hibridização de parques eólicos, aplicando também a solar. Então isso também já é um tipo, né, de parque híbrido. Outro tipo de hibridização que a gente vê que pode acontecer no Brasil, que já vem acontecendo bastante no Chile, é a hibridização da solar com as sistemas de armazenamento, tá? Então, assim, isso também é uma outra forma de hibridização que ele resolve uma das questões que no Chile a gente viu muito isso, que é durante o dia você tem uma disponibilidade de solar imensa e você não tem consumo. Então, o que eu faço com essa geração? Porque não tem consumo, não é confiabilidade, realmente não tenho quem consumir essa energia. Então, o que você faz com essa energia? Você vai armazenar durante o dia e injetar durante a noite, né? Que você tem um pouco menos de disponibilidade de energia. Então, assim, eu acho que a hibridização, o foco principal é complementar. Então, assim, por exemplo, a fonte eólica, existem tipos diferentes de eólica, mas, por exemplo, tem um tipo de eólica que durante, bem de manhãzinha cedinho, onde o vento está soprando mais, você tem uma geração muito grande, só que durante o dia vai caindo, o vento vai soprando um pouquinho mais devagar. E aí, se você hibridizar com uma solar, você complementa. O mesmo ponto de conexão, você vai ter ali uma injeção assim, um pouco mais reta, né? Assim, vai ter ali a potência máxima do meu transformador principal durante o dia inteiro. Então, assim, essa complementariedade que a gente busca nas hibridizações, seja de grande escala, seja eólico mais solar, seja solar mais bateria. Então, acho que é importante, como você vai explicar, voltar no conceito para que a gente está fazendo isso, né? Então, acho que tendo isso claro de que a gente está aqui para complementar, né? Então, acho que em grande escala, como eu falei esse ano, o solar mais eólica tem ganhado muita força. Temos diversos clientes que têm feito isso, tantos clientes que já eram da eólica, provavelmente, e vieram para solar, clientes que eram da solar buscando alternativas se uniram a clientes de eólica. Então, assim, a gente viu diversos modelos para fazer isso acontecer. A questão da bateria, a gente, até pela solução que a Sungrow tem, né, a gente tem uma solução que a gente consegue colocar a bateria lá no lado do CC. Então, muitos clientes já estão construindo seus parques preparados para no futuro ter uma hibridização e aproveitamento dessa energia, né? Justamente pensando nessas restrições de corte de energia, né? Que eu não posso injetar porque não tem consumo. Então, eu vou preparar meu parque para carregar a bateria durante o dia, vou injetar o que der, mas o que sobrar eu vou carregar minha bateria e injetar durante a noite, né? Então, acho que em grandes plantas eu vejo bastante isso. Em aplicações menores, eu vejo algo um pouco mais direto e relacionado com a tarifa que você consome, né? Você tem ali a tarifa, ela, dependendo da tarifa ser contratada, em certos horários ela é mais barata ou mais cara. Então você consegue fazer uma arbitragem de energia, que eu vou
consumir ou vou injetar no momento que eu decidir melhor e não no momento que não ficar à mercê do sistema, do que está acontecendo, né? Então, assim, acho que sistemas menores, industriais, até mesmo residenciais, eu acho que essa hibridização ela vai ter uns gatilhos muito mais bem definidos relacionados com a tarifa, de você ter ali uma solar mais bateria. Eu acho que esse é o modelo que eu mais vejo, tá? Para sistemas menores, não vejo outros tipos de hibridização, mas que é justamente focado nisso, de que eu vou ter, ao longo do meu dia, eu vou consumir, eu vou injetar, eu vou produzir onde me seja mais benéfico para o meu bolso, tá? Então, assim, acho que realmente é mais direto nesse sentido, tá? Perfeito. O complemento que eu posso fazer é relacionado assim, quando você hibridiza um parque, você vai estar sempre buscando reduzir custo também, principalmente custos relacionados à transmissão. Então, um parque que já tem uma eólica instalado, ele já contratou um espaço da rede, ele pode adicionalmente adicionar energia até naquele limite de contrato que ele tem, né, do custo que ele tem assinado. Ele vai ter custo quase zero com transmissão, porque o sistema de transmissão já está pronto, e ele vai ter um ganho e vai tornar a energia mais reta ali, né? Então você vai conseguir modular a tua entrega de geração, e isso é um risco muito grande no mercado hoje com variação de preço horário, né? Então você tendo eólica com solar, você consegue entregar um negócio modular. A bateria vai ajudar muito nessa questão de preços, horários e entregar em horários que são distintos, mas o custo da transmissão impacta muito hoje, e sem contar que alguns pontos você nem tem margem mais, né? Então você tem que aproveitar aquela margem que você já tem contratado. É por isso que tem saído muito esses projetos híbridos. A gente tem visto mesmo na ANEEL agora as novas outorgas saindo nesse modelo de compartilhamento de conexão, híbridos, isso é bem interessante. E para distribuição, também conexão, né? Quando a gente fala de inversão de fluxo, em alguns casos ele só permite você injetar à noite. Então, como é que você vai fazer para injetar à noite? Somente com um sistema de bateria, alguma coisa assim nesse modelo, né? Então, essa hibridização ela é para a fonte renovável intermitente, eólica, solar. A gente precisa sair desse modelo que é intermitente para um modelo despachável que eles falam, né? Então, o operador, o ONS, ele vai querer sempre poder acionar uma determinada geração. Então, se ele tiver essa capacidade de despachar, é melhor. Aí a gente evita todos os riscos que o sistema imputa à fonte. Eólica, solar não pode entrar porque elas são intermitentes, porque um sol vai vir uma nuvem, vai vir alguma coisa. Não. Se você tiver um modelo hibridizado, bem dimensionado, você começa a evitar todos esses problemas. Isso é muito bacana, né? Agora, focando mais em GC, né, com todas essas aplicações que vocês comentaram agora, por que a gente ainda não tem muitos projetos e referências aqui no Brasil de bateria voltado para GC? Quais são aí os gargalos que o pessoal está encontrando? Tá. É uma pergunta, assim, eu vou pensar para responder, mas é algo que está muito no nosso dia a dia, né, porque para você viabilizar baterias, eu acho que isso remete um pouco ao que a gente falou, a questão da modernização do sistema, tá? Não somente expansão, mas também modernização, porque a bateria, ela realmente traz diversos valores agregados para o sistema, tá? Então, ela realmente vai contribuir em confiabilidade, vai contribuir na arbitragem de energia, ela vai contribuir para você ter um sistema mais eficiente do ponto de vista técnico e desde o ponto de vista econômico. Então, assim, para você trazer a viabilidade de baterias no sistema, diversos países, diversos mercados passaram por essas etapas, né? Assim, como eu falei, nessa época eu estava fazendo mestrado, que foi no Reino Unido, a gente tinha 3 sistemas de referência, que era o sistema europeu, o sistema americano e o sistema brasileiro. Tá? Então, o sistema brasileiro tem uma referência internacional muito grande, porque já é um dos países mais renováveis do mundo, tá? No top 3 de países mais renováveis do mundo. Não sei exatamente que posição está aqui agora, mas sempre foi um país conhecido por ter uma matriz energética renovável, né? Pela questão das hídricas. Então, no Brasil, essa questão, problemas que outros sistemas enfrentaram, no Brasil não era tão evidente, porque a gente tem uma inércia muito grande. Então, assim, o Brasil realmente ele precisou depois. Ele não teve essa necessidade tão evidente quanto, por exemplo, você vai no sistema estadunidense, na parte oeste. Ali é puramente muita térmica. Quando começaram a colocar energia renovável, você tinha os problemas lá que, você tem cidades como Nova York, que o pico de consumo, você olha a curva de consumo de Nova York, de golpe, vai lá para cima, né? Então, assim, outros sistemas tinham desafios
que o sistema brasileiro não tinha tão evidente naquele momento, né? Se você pegar o sistema do Reino Unido, por exemplo, a limitação de variação de frequência é muito, muito restrita. Aí você tem uma margem de variação ali é muito pequena comparado com a do Brasil, que aqui a gente aceita uma variação de frequência um pouquinho maior. Muitos sistemas, não só o Brasil, vários países do mundo aceitam uma variação de frequência um pouquinho maior. Já o Reino Unido não, porque eles têm a indústria que eles têm, é uma indústria que demanda uma qualidade de energia muito alta. Então, assim, são desafios diferentes que levaram alguns países a avançar mais rápido do que outros, né? Então, assim, acho que esse é um dos pontos, porque no Brasil chegou um pouquinho depois, né, do que outros países do mundo. E outra questão também é os passos que você tem que seguir, né? Primeiro, a necessidade técnica, né? Que, como eu falei, no Brasil a gente teve uma necessidade técnica um pouquinho depois. Depois dessa necessidade técnica, você tem que partir para a via regulatória. Você tem que permitir que exista o agente armazenador, você tem que permitir o apilhamento de receita, porque, como eu falei, a bateria tem diversos usos. Então, você tem que permitir que quem tem bateria consiga ter receita por isso, porque eu acho que hoje não tem aparato regulatório para te permitir ter esse apilhamento de receita, etc. E uma terceira via que vai em paralelo com elas, que é a questão econômica, né? Você tem que fechar a conta, né? Não adianta, pode ser a coisa mais bonita do mundo no papel. Se não fechar a conta, meu amigo, não vai pra frente. Não tem ninguém fazendo caridade nesse setor aqui, tá? Graças a Deus, hoje em dia, já faz bastante tempo que a renovável ela é viável economicamente, então deixou de ser um discurso puramente de tá alinhado os objetivos como sociedade, né, de ter uma matriz energética mais limpa, e os objetivos financeiros de viabilizar, né, que alguém tem que pagar essa conta. Então, assim, a gente já tem um mercado sustentável também de forma, desde o ponto de vista econômico, né, não depende tanto, assim, de subsídios como já dependeu para iniciar, né. Então, eu acho que a via técnica aconteceu recente, somou vários fatores, como foi o tema do apagão, o tema das necessidades de você ter um sistema mais confiável. A via regulatória está acontecendo, estão havendo consultas públicas, a ABSAI está fazendo um trabalho tremendo dentro dessa parte regulatória com a ANEEL, com o próprio governo. E a via econômica, os fabricantes, os investidores, todos eles têm fazendo um trabalho para poder viabilizar isso. Então, assim, eu acho que demorou um pouco de chegar no Brasil, teve suas razões, não foi imotivada, mas agora que foi decidido que tem que ter, estamos tomando os passos necessários e muito em breve a gente vai ver esse mercado aqui tomando proporções que a gente não imaginava no Brasil, tá? A perspectiva eu acho que é muito, muito, muito positiva. Legal. Perfeito. Um ponto que é interessante é que assim, a gente já tem armazenamento no Brasil, mas na forma hídrica. E é um armazenamento melhor possível que a gente poderia ter. Melhor que bateria. Só que o Brasil optou por não fazer mais reservatórios de grande escala, em função de questões ambientais, e a gente tem que ter armazenamento, porque uma matriz que tem muito renovável, ela precisa de um sistema para atender, principalmente para atender ponta, né? Então a gente pode fazer com mais hídricas, mas a gente parece que optou por não fazê-la. Podemos fazer com térmicas, ou podemos aproveitar o máximo das renováveis e trazer as baterias químicas, que parece ser um movimento interessante que o mundo tem feito. E aí vem o ponto regulatório. Como que a gente vai trazer isso? Que tipo de outorga que vai ser uma bateria? Como que a bateria vai ter enquadrado na rede? Porque é isso. A gente pode ver, hoje a bateria ela pode ser usada para restringir a questão dos cortes na região Nordeste e Norte, e pode atender aqui na região Sudeste para atuar como carga, inclusive, né? Ou atuar como geração para atender rampa, por exemplo. Então é isso, tem que modelar o que ele pode ter de benefício econômico na utilização dele, né? Controle de frequência, toda a questão de serviços ancilares, e trazer um benefício, tem que aproveitar o máximo o benefício da fonte. Ela já está quase se pagando, né? Acredito que esse primeiro leilão que vai ter, ele vai mostrar um bom cenário de como que isso tá, né? E também o investidor vai entrar se tiver condição financeira, se pagar, né? Se não pagar, o negócio não vai para frente. Não vai. Bacana. Eu queria saber um pouquinho mais sobre produto. Então, minha pergunta é para o Matheus. Gostaria de saber como que a Sungrow está preparada para esse novo mercado e quem é a Sungrow nesse mercado de armazenamento? Então, a Sungrow, acho que ela vem com uma força diferenciada, tá? Comparado com outros fornecedores, porque a Sungrow já é muito madura em armazenamento. A gente está falando de uma empresa que durante 8 anos seguidos foi líder de exportação de baterias. Então, a gente não está começando agora, a gente não está começando com esse mercado agora, a gente já está
muito madura em diversos mercados, seja Estados Unidos, seja Europa, como eu falei, e até mesmo América Latina. Então, aqui no Chile, ou alguns países que tiveram essa demanda, né? Então, a gente tem atendido com uma expressividade muito grande, tá? Estamos falando de gigawatts de fornecimentos já pertinho da gente, né? Vizinhos nossos já estão contando com baterias Sungrow em operação. Não é contrato assinado para entrar em operação daqui a um tempo, não. Já em operação, gigawatts de contratos já, assim, efetivados, né? Então, a Sungrow está preparada para diferentes tipos de aplicação de bateria. A gente está falando de movimentos, como eu falei, na questão de conexão de baterias na parte CC, né, aproveitando o clipping, etc., fazendo arbitragem de energia, e também aplicações na parte CA, aplicações bem próximas ali, né, do ponto de conexão para fazer regulação de frequência, regulação de tensão. Então, a Sungrow tem portfólio, assim como em inversores, né, nós temos um portfólio muito amplo para atender todo tipo de instalação. Em baterias, nós temos uma estratégia ou uma disponibilidade semelhante, tá? Nós já, como eu falei, líder de fornecimento já há muitos anos. A gente acompanhou esse crescimento em outros mercados, como eu comentei, tiveram mercados que começaram antes e a Sungrow começou junto com esses outros mercados, tá? Então, já tem bastante tempo que a gente trabalha com isso. É um departamento muito maduro em questão de teste, certificação. A Sungrow, eu acho que é uma das poucas, se não a única, que nunca teve um caso de incêndio em suas baterias, que é algo muito crítico, tá? E o que a gente está falando aqui é muito sério, muito dinheiro envolvido, a segurança das pessoas que está envolvido. Então, assim, esse comprometimento com a qualidade, com a segurança que a Sungrow tem é muito importante, é o que nos diferencia e que vai nos trazer numa posição, acredito que privilegiada para esse próximo ano, que a bateria vai começar a ter mais inserção no nosso mercado, tá? Bacana, o futuro então é promissor. É promissor. E falando em futuro, agora a pergunta é pro André. Queria saber se é possível a gente cravar aí quantos projetos virão aí nos próximos anos. Se não puder cravar, se puder dar pelo menos um panorama aí, como é que tá aí esse mercado. Olha, é um número interessante, né? Todo mundo quer. É a pergunta do milhão de novo. Uma boa pergunta. Assim, o ONS, nos estudos deles, ele já fala o quanto que a gente precisa para atendimento de ponta a partir de 2027, 28, 29. A gente está falando de 12, 15 GB que a gente vai precisar para atender a ponta. É claro, isso não vai vir tudo de bateria, isso vai vir das térmicas, vai vir de algumas hídricas que ainda pode se contratar, mas, assim, tem espaço para todas as fontes, porque a gente vai precisar dessa energia nesse momento. Principalmente a gente está falando aí de energia injetada ali entre 6 e 10 horas da noite, né? Então, as baterias vão ter um papel fundamental. Quando você analisa as consultas públicas, todos eles falam ali que pelo menos uns 2 GB para que a indústria nacional, a indústria que venha para cá, consiga estabelecer, consiga ser competitiva, né? Eu acredito que seja um número interessante, mas todos os leilões, quando começaram, né, tanto de eólica, de solar lá atrás, eles começaram com números ali relativamente expressivos, né, 1 giga, 1,5 giga, que é um bom número, assim, entendo que seja algo razoável, que traga uma confiança para que você também não vai construir projetos muito pequenos, né? O leilão específico, ele fala que projetos a partir de 30 mega, mas um projeto sozinho de 30 mega talvez não fique de pé, né? Relacionado aos custos de linha, aos custos de conexão. Então, para ter escala e para ter mais competidores, talvez um volume um pouco maior seja bastante interessante para a gente também não ter consolidado em um único agente, né? Seria legal para o setor ter vários projetos ganhando esse leilão e que sejam feitos também da melhor forma possível. Então, acho que por aí. Legal, agora a gente vai para a última pergunta, mas não menos importante. Na visão de vocês, como que o mercado solar no Brasil ele pode continuar liderando a transição energética no mundo? Bom, eu acho que essa liderança, como eu falei, do Brasil, ele sempre teve uma expressividade muito grande quando falado de renováveis. Então, em primeiro lugar, não deixar essa bola cair. Não é porque a gente está numa posição privilegiada que a gente não precisa continuar evoluindo. Então, todas essas ações, né, para trazer mais confiabilidade para o sistema, de permitir a viabilização de projetos, de ter linhas de investimento dedicadas a projetos de renováveis. Então, é preciso, eu acho que
tem sido feito um bom trabalho, mas precisa continuar, precisa que os agentes se unam também, tá? Acho que não os agentes geradores, eles se considerarem mais como associação do que competição, assim, para poder realmente trazer o melhor possível do mercado. E da mesma forma, e cada um fazendo seu papel, né? Também os fornecedores, os fabricantes trazendo a melhor tecnologia, trazendo alguma coisa que seja, que pare de pé e continue de pé, né? Porque eu falei aqui no início que um projeto solar GC, mais ou menos aí 4 anos entre a decisão e a entrada em operação. Só que vai operar por 25 anos. Esses 25 anos são mais importantes que esses 4. Então, você tem um equipamento que não vai dar muita falha, que vai ter uma taxa de disponibilidade muito alta, que você vai ter um suporte. Então, o fabricante também tem um papel importante nessa consolidação do Brasil como um líder mundial aí de renováveis, tá? Perfeito. A gente tem que pensar, sempre a gente vai passando por ciclos do setor, a gente esquece as coisas que eram lá atrás, né? Os desafios que a gente sofreu e que a gente pensa que não vai ter alguma coisa. A gente está passando hoje por um momento de transição energética mesmo. Vai ser feita nas frotas de veículos, vai ser feita em vários modelos. E a gente vai passar por momentos de grandes cargas entrando na nossa matriz. Data centers, hidrogênio. Acho que hoje, num cenário mais recente, a questão de data centers vindo para o Brasil com essas cargas enormes, elas vão demandar muita energia. E o que consegue atender isso com essa pegada verde, porque todos eles têm que contratar energia verde, vai ser a solar pulverizada, a eólica junto com a solar hibridizando para trazer, porque eles também não querem contratar energia verde no selo, eles querem contratar energia totalmente verde. Então, quando ele vai comprar um portfólio, ele não vai poder comprar só solar, porque solar vai estar atendendo só aquele momento, ele vai querer contratar algo que torne híbrido e flat. Mas em termos de velocidade de atendimento, de demanda que a gente vai precisar, a solar tem um papel extremamente interessante. Quando a gente olha as outorgas que estão emitidas no Brasil, a gente já tem mais de 4 mil outorgas emitidas, tem 180 GB de potência outorgados hoje no Brasil. Isso é quase o que a gente tem de potência instalada. Aí muitos falam, é muita potência, mas a gente tem que olhar num cenários que a gente pode ter uma demanda muito maior do que a gente espera. Então, a gente até 2 anos atrás, até 1 ano atrás, não sabia o que era ChatGPT, não sabia de inteligência artificial e o quanto que isso demanda de energia. E quando você olha essas big techs, essas grandes empresas, você vê que elas estão mirando para o Brasil, mirando a América Latina, e o Brasil, nesse cenário estratégico que ele se encontra, ele vai poder ter uma vantagem muito grande, porque a gente tem muitos projetos, vão resolver problemas de gargalo de rede, isso daí é conjuntural, isso vai ser resolvido. Eu acho que tem um cenário muito bom pela frente, assim, é muito melhor do que a gente via lá atrás, quando a gente estava olhando o cenário elétrico no Brasil, quando não tinha nem 10 GB de capacidade instalada ainda. Então, o cenário é bom, é positivo, a gente consegue enxergar uma luz boa pela frente. Legal, gente. Estou muito feliz com a participação de vocês dois aqui no nosso Sangro Talks. Queria só, então, como nossa última fala aqui nossa, alguma consideração final para o pessoal que está ouvindo, para os integradores, para os nossos parceiros, alguma coisa que vocês queiram deixar de mensagem aí nesse episódio. Perfeito, muito obrigado, Matheus. Bom, agradecer o convite, é sempre um prazer, sempre quando vocês chamam para ir nos eventos, para estar aqui, a gente sempre está à disposição. Bom, deixar uma mensagem boa para o mercado, que assim, as coisas, elas são como elas são e a gente tem que estar ali para tentar solucionar esses problemas, né? Do nosso lado, a gente está o tempo todo buscando dado, buscando informações e tentando mostrar essas informações para o mercado, porque às vezes é uma coisa que você está com você ali, é a dor tua, mas é a dor de muitas empresas, né? Então a gente vai tentando fazer da melhor forma possível. Então a gente também vai estar sempre à disposição de vocês e de todo o mercado para atender tudo que for necessário. Valeu. Bom, eu também quero agradecer ao time de marketing por essa iniciativa muito legal. Foi um prazer sentar nessa mesa e conversar com vocês. E eu acho que a mensagem que eu queria trazer depois dessa conversa, muito focado no que a gente falou aqui hoje, é que realmente eu acho que dados têm sim valor, então tratem eles da melhor forma possível. Você pode, tanto os internos quanto os externos estão disponíveis, você pode alavancar diversos negócios através de informação.
e que, por mais que tenhamos desafios e que vão existir desafios que nós não sabemos, às vezes pode vir um apagão do nada e fazer a gente mudar tudo, entendeu? Mas a gente vai sair lá na frente com a melhor solução possível e continuar fazendo esse setor renovável no Brasil cada vez maior. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu gostaria muito de agradecer a presença do André, do Matheus. Foi uma ótima conversa. Acredito que a gente conseguiu aprender muito aí sobre o mercado solar brasileiro. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque em breve teremos mais episódios. É isso aí, sigam a gente no @sangrow.brasil e também no @eporbay_br. Fiquem ligados aí que a gente vai ter muita novidade, muito conteúdo e é tudo para vocês, tá bom? Até a próxima!